3 minutos, o Sebastião, ele é bacharel em enfermagem, é especialista em saúde da família e educação, é mestre em saúde coletiva, doutor em ciências da saúde e pós-doc em enfermagem. Atuou como enfermeiro na estratégia de saúde da família e também no SAMU de Campo Grande. Participou da implante que é de suma importância, né? Inclusive, na semana passada, nós entrevistamos aqui o presidente da Santa Casa e ele enalteceu dizendo o seguinte: o médico é importante, sim, é importante, mas quem está na cabeceira do paciente, que está ali acompanhando as dores ou as alegrias da recuperação de um paciente no leito hospitalar ou no ambulatório, que seja, é a categoria da enfermagem. E é isso mesmo, né, Sebastião? Exato. Todos os profissionais de saúde são importantes, mas todos eles também têm suas peculiaridades. A enfermagem, a peculiaridade dela é que ela fica às 24 horas com a pessoa, né? Principalmente nas instituições hospitalares, que a pessoa está deitada e depende de cuidados. Então você tem o profissional de enfermagem, é o único que fica às 24 horas com as pessoas. Inclusive, Sebastião, nós ainda estamos na pandemia, na verdade não foi declarado o fim da pandemia, mas nós estamos saindo aí de 2 anos bem complicados, né? Exato. 2020, 2021, aí o pico da Covid-19, e a enfermagem não tinha escolha, ou ia ou não trabalhava mais, né? Muitos locais tiveram escassez de profissionais, inclusive outros estados tiveram que importar profissionais de fora para fazer a assistência, como foi no Amazonas, né? A gente viu isso. Aqui no Mato Grosso do Sul nós também temos alguns vazios, alguns locais com déficit de profissionais. Então, a enfermagem é uma profissão secular e ficou mais em evidência nesta última pandemia, que ainda estamos na pandemia e já estamos vivendo outras doenças novas no meio da pandemia, né? Muitas sequelas também de pessoas que tiveram Covid. Todo esse contexto tem mostrado a importância dos profissionais de saúde. E destaca então os profissionais de enfermagem pelo fazer, que são os que cuidam, né, diretamente das pessoas. Então são profissionais essenciais para a sociedade. Sebastião, nós recebemos aqui da assessoria, inclusive está acompanhando aqui a entrevista o Bruno, né, da assessoria. A enfermagem de Mato Grosso é formada por quase 30 mil profissionais, né? Dados aí do Corém, plataforma da enfermagem em números, né, que corresponde a 84% do sexo feminino e a maioria é técnico de enfermagem. Então, as mulheres, e muitas delas ainda dividem ainda família, filhos, preocupação com escola e aí ainda essa profissão. Exato. Mato Grosso do Sul ele não é diferente do restante do Brasil em questão de percentual da enfermagem ser. A maioria são mulheres, né? No Mato Grosso do Sul nós temos esses dados que são dados atualizados, disponíveis, são dados públicos que estão no site do Conselho. Nós temos cerca de 30 mil, né? Um pouquinho menos de 30 mil profissionais registrados no Conselho. Desses aí, um pouquinho mais de 84% são mulheres que exercem então a função profissional nas instituições de saúde, a lida doméstica, né, cuidado com os filhos, toda aquela responsabilidade. Então é por isso que também que a gente pede políticas que possam manter esse segmento para a sociedade, né? São pessoas que têm suas necessidades do cotidiano, como toda pessoa tem, né? Só que assim, ao longo dos anos, essas 2 últimas décadas, decaiu muito, precarizou demais a profissão. E essa é uma preocupação que o Conselho tem, inclusive na formação, né, de pessoas, principalmente o técnico de enfermagem, porque a gente está falando aqui de profissionais que cuidam, que atendem as necessidades básicas humanas das pessoas, não tem como as pessoas não serem assistidas nisso. Então a gente precisa ter estímulos para que outras pessoas da sociedade queiram estudar a enfermagem, né? E continuar aí, porque todos nós dependemos dos profissionais de saúde para viver. E a questão do psicológico, Sebastião? Essa é outra preocupação que nós temos, porque inclusive é direito do profissional de enfermagem ele pedir isenção do pagamento da anuidade no Conselho
garantido por meio de lei, né, todas aquelas doenças que a Receita Federal também isenta do imposto de renda, nós também isentamos, e uma delas está a doença mental. Todos os meses nós temos pedido de isenção, e isso é muito triste. É lógico que a pessoa comprovando que ela tem a doença, ela tem a isenção, mas esse não é a solução do problema, né? A gente vê que está sendo crescente o número de pessoas que vão atrás do seu direito, elas têm o direito, é reconhecido o direito, porém, o que será dessa profissão se não tiver medidas que possam prevenir, né? Prevenir, porque depois que a pessoa também já está doente, aí ela entra em tratamento, e aí começa as ausências no local de trabalho, né? Nós temos um diagnóstico de todo o estado, dos 79 municípios do estado, e alguns deles têm carência de profissionais. Para algumas instituições, eles dizem que não podem contratar mais porque já tem um quadro de pessoas que somam aquelas que estão afastadas para o tratamento, né? Então é um problema que tem sido assim crescente e muito preocupante e que requer políticas que possam olhar para esse segmento. E a sociedade reconhece o valor do profissional da área da enfermagem? Ou é só quando necessita e aí verifica e depois acaba esquecendo? Porque nós tivemos esse período de pandemia, o antes da vacinação, porque pouco podia fazer pelas pessoas e foi um momento bem difícil, né, para as famílias, para a sociedade acompanhar ali. E o que mudou desse período que nós saímos desse pico da pandemia em relação à visão da sociedade com esses profissionais? O reconhecimento social melhorou muito, tá? A sociedade já tem reconhecido bastante o trabalho da enfermagem, mas ainda a gente trata como uma profissão invisível, né? Seja por várias peculiaridades. E a gente pede, então, a gente sempre diz que o profissional de enfermagem ele é um patrimônio da sociedade, né? Ele é um patrimônio público, né? E que deve ser zelado como outros patrimônios também, né? Então, a enfermagem vem fazendo diferença na vida das pessoas. Nós tivemos aí, nessas últimas décadas, mudança no padrão até de mortalidade do país, né, graças ao empenho dos profissionais de saúde, mas ações consideradas simples, como ensinar a fazer sais de hidratação oral para a criança não morrer com diarreia, que diarreia era uma das principais causas de mortalidade na década de 80, começo de 90, doenças preveníveis por vacinação, né? A enfermagem está à frente das salas de vacina há anos, não é só agora na pandemia, né? O cadastramento de gestantes, controle de pessoas com pressão alta, com diabetes, né? Tratamento de pessoas com hanseníase, tuberculose. Então são várias as ações que os profissionais de enfermagem executam, que isso já deveria, né, ser reconhecido socialmente, né, mas que passa por uma questão meio que invisível, tá? Mas esses espaços que a gente está tendo agora, de falar abertamente com uma rádio que tem uma difusão muito grande no meio da sociedade, é uma contribuição que a gente vem dando também para a profissão e que as pessoas tenham a oportunidade de pensar nos profissionais que ela tem, né? Eu sou enfermeiro de formação, nós no estado temos esse contingente de quase 30 mil profissionais que estão aí manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, lidando com a saúde da população. Então são profissionais que só pelo fazer já deveriam estar sendo melhor reconhecidos, né? Então eu termino falando assim, melhorou bastante o reconhecimento social, mas a gente ainda precisa, inclusive, da segurança da própria sociedade. Quando você fala da questão de segurança, a gente tem acompanhado episódios recentes de desrespeito aos profissionais que estão ali atuando, né? Estão ali no atendimento. Você falou que teve um reconhecimento, mas a gente ainda tem, infelizmente, episódios de agressões verbais e até físicas contra esses profissionais, né, Sebastião? Exatamente. O Conselho tem recebido aí, periodicamente, algumas denúncias, outras a gente toma conhecimento pela própria mídia, né, e a gente instaura os processos para apurar. E a gente tem visto que em algumas situações tem sido extremo, né, a agressão já não é mais verbal, entra a agressão física também. E a gente tem um rito, que é o de desagravo público, que a gente tem feito, né, e também denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público ele tem sido
imparcial, né? Ele é um órgão, né, de controle imparcial, então ele tem entrado na defesa do profissional também, porque a gente faz a denúncia também, manda toda a documentação, depois de um processo todo instruído, tanto para a delegacia quanto para o Ministério Público. Agora, meio-dia, porque também tem a lei que protege o servidor público, desacato ao servidor público, independente de ser em clínica particular, em atendimento particular, é um ser humano como qualquer outro que também tem problemas em casa, como a gente falou aqui, as mulheres e até os maridos também, os homens também têm outros afazeres e que buscam, naquele momento que estão ali dentro das unidades, prestando atendimento, ser enfermeiro, ser da categoria e de repente se deparam com esse problema. E aí vem aquilo que nós falamos no início, também afeta o psicológico. E para não comprometer isso, vocês enquanto conselho, vocês têm algum setor lá dentro do conselho que apoia o profissional diretamente? O conselho ele é bastante limitado, a atuação dele é dentro da legislação, então a gente não pode sair do que é a lei, né, do que é a atividade finalística do conselho, até porque nós também somos auditados, todos os anos nós prestamos conta do Tribunal de Contas da União, Conselho Federal de Enfermagem, então a gente não pode sair do que é a atribuição do conselho. Mas nós pedimos para o Conselho Federal de Enfermagem e foi constituída então uma equipe para dar suporte durante a pandemia, né, suporte à saúde mental dos profissionais. Porém, isso daí foi só um paliativo, né, só algo pontual, né. O que a gente tem pedido para os gestores é que invistam mais em atividades de laborterapia, que a gente ainda está discutindo um projeto de lei para que haja nas instituições, e outras políticas, né? O próprio piso salarial é uma delas, porque além de tudo da carga, são pessoas que trabalham com doentes em situação de dor, de sofrimento, de morte, né? Então isso tudo vai mexendo com o emocional do profissional e ele precisa ter um escape. Mas como que ele vai ter um escape se muitos trabalham em 2 empregos, há quem trabalha em 3 empregos, e há também aqueles que trabalham em 2 empregos e ainda exercem uma atividade informal para compor a renda. Então são pessoas que não têm tempo para ir num cinema, para ir fazer uma caminhada, cuidar da própria saúde. Então isso é muito preocupante. Então a gente pede para que as instituições de saúde zelem por seus profissionais. A gente vê que algumas instituições o salário é tão baixo que ela tem muita rotatividade de profissionais. Então isso já é um motivo de estudo da própria instituição, porque se ela troca demais o profissional, ela perde com isso. Então é melhor ela valorizar o profissional e dar condições de descanso, né? Então várias instituições aí, a gente tem denúncia, que a gente acolhe a denúncia e encaminha para o sindicato, porque a função do sindicato avaliar quando são questões trabalhistas, né? Então assim, tem instituições que não oferta um repouso, um local para que o profissional possa fazer uma refeição, que ele possa repousar à noite, né? São horários previstos na legislação trabalhista e que não tem sido cumprido. Então tudo isso se soma à saúde do profissional, né? Então a gente não tem um dado exato aqui de afastamento para o tratamento da saúde, mas a gente tem a informação de que as principais instituições que abrigam o maior número de profissionais, elas sofrem com a falta do profissional lá. E é direito do profissional tratar da própria saúde, né? Então é um momento que a gente tem que discutir isso, a saúde mental de todos os profissionais da área da saúde, né? E principalmente aqueles que não podem fazer falta, não tem como faltar. Faltou o profissional, tem que chamar um extra, né? Vai sair mais caro para a instituição. Então as instituições elas têm que ter um setor de saúde ocupacional e discutir como é que está o andamento, né, desses movimentos todos aí, de afastamento, de adoecimento e propor medidas de prevenção. Você falou da questão do piso salarial, né, que é a valorização aí da categoria que ocorreu recentemente, né, foi sancionada aí pela Presidência da República agora no início de agosto, o piso salarial da enfermagem. Foi uma surpresa, porque a gente está acompanhando uma movimentação aí das instituições, dos hospitais, das clínicas. Foi surpresa? Como que foi esse trâmite? Há quanto tempo a categoria espera
por esta definição aí do piso? Olha, não é surpresa. Surpresa para nós foi ter a homologação, ter o reconhecimento, né? Mas, primeira coisa, ele não é um projeto ilegal, ele foi todo calçado da legalidade, feito lá junto aos senadores, aos deputados federais, junto à presidência da República. Esse projeto do senador Fabiano Contarato, foi de 2020, ele foi o 11º projeto de lei. Ele não é um assunto novo, ele é um assunto já há mais de década tem sido discutido, o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A propósito, o texto original, inicial, aliás, o texto inicial do projeto não eram os valores que foram aprovados, né? Eram valores muito superior ao que foi aprovado. Mas nós tivemos várias reuniões com os senadores e chegamos nesses valores, né? Esses valores não são valores exorbitantes, porque ele não chega a 4 salários mínimos para enfermeiro, não chega a 3 salários mínimos para técnico de enfermagem e não chega a 2 salários mínimos para auxiliar de enfermagem. Quer dizer, são profissionais que, por um lado, executam tarefas importantes para a sociedade. Já pensou o que é uma criança prematura numa UTI neonatal? Ela tem ali 24 horas de enfermagem cuidando dela. Qual que é o valor, né, de uma criança assim? Até a gente mesmo que depende de uma unidade básica de saúde para tomar uma vacina, que você chega andando, sai andando, a gente depende. Então, assim, a gente precisa valorizar todos os profissionais da área da saúde. Os que são muito essenciais, mas assim, não estou medindo o profissional, tá? Mas vamos falar do profissional de enfermagem, porque eu reconheço a importância de todos os profissionais. Então, assim, não dá para faltar o profissional lá. Porém, aquilo que a gente sabe, tem algumas cidades do estado que soltam um edital para contratação. Aí solta vários editais reiterados porque não consegue profissional. Então, sim, as pessoas estão abandonando a profissão. Nós temos essa preocupação, que as pessoas não tenham mais interesse. Elas vão buscar outras ocupações que pagam, remuneram melhor, às vezes até não chega a ser nem o dobro, né? R$100 de diferença, ela vai sair porque ela precisa, ela tem necessidade. E a necessidade dos profissionais não tem sido atendido com o salário que eles recebem. Então, assim, a maioria das instituições do interior e algumas da capital pagam um salário mínimo para o técnico de enfermagem. Então, se ele tem algum veículo, que seja uma moto, que ele tem que abastecer, se ele mora de aluguel, né, o preço dos alimentos, né, subiu, torna-se um custo de vida muito alto para você manter com um salário mínimo. Por isso que eles vão buscando 2 a 3 empregos. E qual a consequência disso? A consequência disso que a gente tem para as pessoas que estão cansadas, a possibilidade dela errar procedimento é muito mais alto, né? E ela adoecer, ela sair de atestado médico. Então, assim, a gente tem uma bola de neve, na verdade, que a gente está tentando corrigir agora com o piso, né? Então, o piso não é novo, não é um projeto novo, tem mais de 10 projetos de lei aí, tem mais de 10 anos que isso está sendo discutido. Nesses últimos 2 anos foram feitas várias reuniões, inclusive com o segmento privado, com os órgãos públicos, né? E aí culminou em uma lei. E lei, no nosso entendimento, ela tem que ser cumprida. A instituição que não cumprir a legislação, ela passa a ter um dilema junto às ações trabalhistas, né? Então, assim, o que a gente, nesse momento, tem percebido? A gente tem percebido o esforço das instituições em reconhecer o piso, né? Eu não tenho lido instituição aqui no Mato Grosso do Sul que diga que não vai pagar ou que não reconhece que é importante. A gente tem visto que algumas têm tido preocupação no sentido de ter disponibilidade financeira. Porém, a discussão ela tem que se passar junto com os financiadores. Outras matérias que chamam a atenção da gente, que até denigre um pouco a profissão da enfermagem por conta do piso. Ora, o grande problema das instituições não são os profissionais de enfermagem, não são ter o piso, né, que são salários até baixos, se a gente for considerar com outras categorias profissionais. O grande problema que as instituições de saúde têm são as tabelas,
né? Seja tabela, repasse financeiro pelo Sistema Único de Saúde, seja repasse dos planos de saúde para os procedimentos. Então, acredito que tem que ser revisto isso, né? Enquanto tem aí gestores fora do estado, que a gente tem percebido ações como a Santa Casa de Belo Horizonte, né, que entrou com ação na justiça para não pagar o piso, eu penso que eles deveriam estar vendo onde que está o problema. O problema está no financiamento, então vão ter que rever esse financiamento. Eu acho que é mais justo do que atribuir uma culpa aos profissionais de enfermagem que há centenas de anos estão aí trabalhando em prol da sociedade, né? Nesse momento eles precisam ser reconhecidos de fato, até para a gente ter os serviços de saúde. Então, só para a gente reforçar para quem está em casa, de repente está com um familiar internado, e todos nós precisamos da área da saúde, né? Por mais que seja para tomar a vacinação do calendário, a gente sempre vai recorrer, vai precisar desses profissionais. Não é um projeto novo, não é uma discussão nova, e não é uma queda de braço entre instituições hospitalares e nem os enfermeiros, só para que as pessoas entendam. Não é o problema que a enfermagem, como disse o Sebastião, está ganhando muito. Você disse que o projeto original não era esse. Ainda ficou aquém do que era o necessário. Praticamente a metade. Praticamente a metade. Praticamente a metade. Outro projeto que a gente está aí há anos discutindo, que é a regulamentação da carga horária, da jornada de trabalho, que são as 30 horas. Por que as 30 horas? Porque são profissionais que precisam ter tempo para cuidar da própria saúde também. Então a gente tem algumas instituições que já têm 30 horas, né? No nosso estado aqui a gente tem o exemplo da Prefeitura de Campo Grande, né, que boa parte dos profissionais já tem, né, por lei as 30 horas. Existem outros projetos de leis em tramitação em cidades do interior do estado, mas em nível nacional é um projeto antigo também, é mais de 20 anos que está buscando regulamentação. Então vamos supor que daqui 2 anos ele seja também sancionado, não é um projeto novo, assim como o piso salarial não é. Ah, mas por que o projeto então é de 2020? Porque foi o 11º projeto com o mesmo assunto, né? Mas quando ele iniciou lá há 20 anos atrás os projetos de lei, né? Então assim, a gente tem esses projetos em andamento, graças a Deus a gente conseguiu o piso, tá? E volta a falar, não são valores tão altos assim, a gente sabe disso, a sociedade sabe, bom seria se todo mundo pudesse, né, ganhar um salário justo, né, que a gente teria um país mais desenvolvido, né, mas a gente ainda não é a nossa realidade. Agora sim, se a gente não zelar por profissionais essenciais, né, são tantas outras categorias que também são essenciais, policiais, professores, né, tantas outras categorias, os professores também tiveram piso, né? Quer dizer, é uma forma de você reconhecer, estimular que outras pessoas busquem essas profissões. Então, na enfermagem, a gente espera que isso também aconteça. E quando que começa a valer essa lei? Quando que as instituições têm que pagar esses profissionais, já com esse piso? Essa é uma pergunta que a gente recebe praticamente diariamente no Conselho, seja por WhatsApp, por telefone, por e-mail. O projeto de lei já tá sancionado, já está publicado. Então, desde o dia 5 de agosto, ele já está em vigor. Então, agora, para o dia 5 de setembro, os profissionais já têm que receber no novo valor, exceto aqueles profissionais que trabalham em órgãos públicos que têm o direito em lei de implantar a partir de janeiro de 2023. Então a regra, por exemplo, para a Santa Casa, para a rede pública do município ou estado, a regra é diferente? A regra é diferente, porém, em alguns lugares, como a gente viu já uma sessão em Maracaju, né, do vereador que propôs lá, que já fosse incorporado já nesse momento. Então, os órgãos públicos, eles têm facultado pagar agora ou a partir de janeiro de 2023. Então, nós teremos localidades onde já será implementado de imediato, vai depender da disponibilidade orçamentária, né, diferente dos hospitais, das instituições privadas e filantrópicas. Essas aí tem que ser imediato já a partir do dia 5 de agosto. Sebastião, nós estamos... Olha, Eliana, você tocou num ponto importante que eu acho assim, a gente tem que fazer justiça, né? No dia posterior à publicação, já imediatamente o Conselho foi até o Hospital Adventista daqui de Campo Grande
e fomos averiguar a situação, tá? Então, assim, tem que ser justo, porque o que aconteceu no Hospital Adventista? Eles fecharam uma UTI, tá? Então, assim, segundo os administradores do hospital, a demissão se deu por fechamento desse setor, onde não tem mais pessoas internadas, então eles reduziram o quadro de profissionais ali, e que isso não tem nada a ver com o piso salarial. O piso salarial é outra questão. Então a gente espera que agora no começo de setembro, o Hospital Adventista, como outros particulares, já pague o valor do novo piso, certo? Então essa demissão que aconteceu no hospital, ela não está atrelada ao piso, mas ao fechamento de uma unidade deles. Então o hospital não tem como deixar um profissional lá sem função, né? E quem trabalha no regime de CLT, né, carteira assinada, ele tem esse risco, né? Então a instituição diminuiu. Santa Casa não tem como diminuir, mandar ninguém embora, porque ela já vive no limite, sabe? Ela teria que contratar mais, inclusive a gente está com ação civil na justiça, né? A gente é companheira, solidária da Santa Casa, mas nesse quesito a gente teve que ajuizar uma ação em desfavor da Santa Casa, porque ainda não tem o número necessário de profissionais ali para atuar em toda a complexidade que é a Santa Casa. A gente entende o problema do financiamento, volto a dizer, financiamento é um problema de saúde pública, porém tem os espaços para ser discutido, né? Os secretários de saúde do Estado, eles têm o COSEMES, né, para ser discutido, lá os espaços são deles. Os secretários estaduais também têm o espaço deles lá para ser discutido, junto com o ministro da Saúde. Então, assim, esse esforço tem que ser feito, porque a saúde pública não é só a questão salarial dos profissionais, né? São procedimentos, são medicamentos, são exames, são muitos outros produtos que precisam de reforço financeiro, né? Nós temos recebido denúncia, inclusive, que o próprio Hospital Regional de Campo Grande não tem quimioterápico, né? Então, assim, o que leva? É indisponibilidade de mercado, é falta de comprar, o que acontece, né? Então, assim, e a gente tem recebido do Ministério Público também algumas demandas que, no final das contas, você vê que a fragilidade está no orçamento. Então, não é questão só salarial. Por esse motivo, os secretários municipais, os secretários estaduais, eles precisam fomentar isso, esses espaços de discussão que eles têm, espaços de decisão, de deliberação, e rever valores a ser repassado, né? O Ministério da Saúde, ele começou a ter um outro repasse para os municípios, que é um projeto chamado Previne Brasil, em que os profissionais terão que ampliar aí e atender alguns indicadores, como pré-natal, coleta de preventivo, né? Então o município vai passar a receber mais por esses procedimentos. A Santa Casa, ela teve um reajuste da contratualização junto ao município e o Estado, com esses 3 milhões que você falou. Então eu acho que o caminho é esse, sabe? Mas jamais culpar o profissional de enfermagem porque ele tem um piso, porque ele tem uma lei que vai fazer com que ele trabalhe para a sociedade. Como vai ser a atuação do Corém? Essa é uma questão trabalhista. Então, o que o Corém faz? O Corém, ele até recebe a denúncia e ele encaminha para o sindicato. Vamos supor que é uma instituição que não é sindicalizada, um município que não é sindicalizado. Nós não temos força de lei para fiscalizar, mas nós podemos encaminhar para o Ministério Público do Trabalho. E o que a gente não quer é realmente isso, que o empregador seja condenado a reconhecer um direito que é de lei, né? Mas todo profissional, ele tem esse direito de entrar no site do Ministério Público do Trabalho e fazer a denúncia. Então, como não é da competência do Conselho Regional de Enfermagem, nenhum dos conselhos do Brasil, que é regido pela Lei 5905 de 73, então lá naquela lei está falando o que compete ao Conselho. E nessa lei ela não deu para a gente o poder de fiscalizar questões trabalhistas. Nós fiscalizamos quando há implicação no exercício profissional. Tá? Se impede o exercício profissional, aí sim, compete ao Conselho. Mas direitos individuais trabalhistas, ou é o sindicato, que a gente vai estar trabalhando junto com o sindicato nisso, já fizemos reunião com alguns sindicatos aqui do Estado, para a gente alinhar isso, e respeitar também que esse espaço é do sindicato, ou então a gente vai promover também como denúncia ao Ministério Público do Trabalho.